Muito bom dia, galera, boa tarde, boa noite. O 150 está no ar e hoje a gente vem falar sobre um assunto um pouco diferente, que é falar sobre o Renault Clio. Renault não, né? Renault Clio. Não especificamente esse que vocês já conhecem. Para quem não conhece, esse é o nosso Clio do canal. A gente tem Cliozinho 1.6 Dynamic, que ele tem algumas modificações envolvidas, mas a gente não quer falar sobre as modificações sobre esse carro em específico, mas sim sobre o modelo como um todo. Então eu vou falar hoje sobre os pontos positivos, ou seja, os pontos que eu mais gosto desse carro. Então assim, inclusive o próximo vídeo, vocês já fiquem ligados, se você não é inscrito no canal já se inscreve, que o próximo vídeo vou falar os pontos que eu não gosto desse carro. Então os pontos que eu gosto, primeiro deles, a versatilidade do carro. O que eu falo a questão da versatilidade? No mundo de hoje, como a gente vê os carros crescendo cada vez mais, esse carro, por ser 2004, esse é um projeto, creio eu, que acho que o primeiro ano desse modelo em específico deve ter sido 99, 2000, enfim, eu não sei para dizer, para ser sincero. Não saía com esse barulho todo, tá? E eram carros muito menores. E isso é uma coisa que hoje, eu usando o carro no dia a dia, eu sinto muita diferença. Eu vejo que é um ponto muito positivo olhando por essa perspectiva. Porque se você for comparar, a gente, por exemplo, às vezes a gente pega alguns carros de imprensa, o Onix, por exemplo, que é a versão hatch, que aparentemente você vê na rua e fala, pô, é um carro hatch, né? Esse último modelo que lançou. Mas esse carro, em comparação ao Onix, ele tem 39 centímetros a menos de comprimento. É quase meio metro de comprimento a menos, um hatch para um hatch. Então vocês veem que ao longo de 15 anos, os hatches evoluíram muito de tamanho. Óbvio, opcionais, segurança, rigidez, enfim. Esse não é o ponto que eu quero chegar. Mas a questão da versatilidade, que eu digo, o tamanho do carro e o peso, para quem gosta de carro, que quer de repente experimentar usar o carro numa estradinha mais sinuosa, ou quer até arriscar ir num track day, que é o que a gente recomenda, andar em hot laps, etc. O carro, quanto mais leve, você sente uma sensação totalmente diferente de dirigir. Um exemplo muito básico que eu sempre dou, carros que eu tinha mais contato antigamente, que eram os Subarus. O STI, se você anda num STI da década de 90, que é o GC, e você anda num STI de hoje, cara, não tem absolutamente nada a ver. As semelhanças que ele tem são motor boxer, turbo, os de hoje são mais fortes, tal, você sente o torque. Mesmo o carro sendo mais potente, tendo mais torque, a questão do peso, a massa que o carro carrega, não tem como você tirar isso da sensação. Então assim, é a mesma coisa que você comparar uma cadeira de bar com um sofá. A cadeira de bar, ela vai ser um pouco mais frágil e tal, mas ela é levinha de você movimentar e jogar pro lado e tal. O sofá é muito mais confortável, maior, mais seguro para você não dar dor nas costas, mas em compensação é uma desgrama para você empurrar de um lado para o outro, movimentar. Então isso se estende também na dinâmica do carro. O carro ele vai ser muito mais potente, torcudo, enfim, segurança, vai ter tecnologia, mas ele nunca vai ter essa sensação de mudança de direção, numa frenagem. O carro ele tem as sensações diferentes. Isso é muito legal quando você dirige um carro como esse, ou até se você tem um poder aquisitivo maior, esses exemplos que eu citei. Então esses hatches, eles têm essa vantagem. Quando você parte para um nível aí de entretenimento com o carro, você sente que isso é muito bacana, mesmo o carro não tendo uma potência alta. Hoje você vê esses hatches que todos são aí 1.0 turbo e etc. Com exceção do Up, por exemplo, que é um carro muito leve, você vê os outros, você já não tem a mesma... Você sente o torque do carro, a potência, mas você sente que tem muita carga, né, pro motor empurrar. E isso tira um pouco dessa sensibilidade. É um ponto que, por exemplo, do Clio eu vejo que é um ponto positivo. É um carro que é muito leve, compacto, versátil pro dia a dia. Qualquer vaga você consegue estacionar, qualquer lugar você consegue se sentir bem com o carro. Diga assim, o carro é estreitinho, para em qualquer lugar. Se para num shopping, por exemplo, a vaga fica sobrando pro lado e pra frente. Então isso é muito legal. É um negócio que eu gosto bastante. O segundo ponto que eu gosto do Clio, que especificamente
desse, né, 1.6, eu não sei dizer em relação ao 1.0, creio que seja mais ainda, é a questão do carro ser econômico. Então, assim, esse carro não é um parâmetro de exemplo, né, mas eu vou citar porque é o que eu tenho. Ele é um carro preparado e hoje na cidade ele está fazendo em torno de 8,5 por litro. Lembrando que esse é o último modelo somente a gasolina. A partir de 2005 ele passou a ser flex. E eu já não sei dizer em relação ao consumo do flex. Pelo que eu já ouvi falar, também não mudou tanta coisa assim. Mas a gente sabe que carro monocombustível tende a ser mais econômico. E ele está fazendo 8,5 com uma leve preparação aí de motor, né? Comando, coletor, etc. Enfim. E na estrada, vocês viram, se você não conhece o canal, se você não viu, clica aqui no card, tá passando aí pra vocês o vídeo a gente buscando esse carro novamente, que esse carro já era meu, a gente buscou ele de novo, né, comprou ele de novo. E esse carro na estrada fez em torno de 13,3, se eu não me engano, com ar ligado e vindo num ritmo forte. Vamos dizer que tava vindo tudo que dá, mas não era no ritmo 100, 110, que é o que a gente geralmente anda da forma civil, né? Então é muito bom. Isso aí é assim, muito fora da curva, porque a gente sabe que qualquer carro que você envolve um pouquinho de preparação, você coloca qualquer coisa que seja, você já derruba o consumo de uma forma drástica. Inclusive, esse carro deve ter tido um pouco dessa queda. Mas então a gente considera que um Clio original deve fazer seus 15, 16 na estrada, por exemplo. E isso é muito bom, isso é um ponto excelente. Porque a gente sabe que tem os carros mais antigos, aí entre 2000 e 2010, se for citar os GM, por exemplo, Astra, Vectra, até os Corsa 1.6, etc. Nunca foram, a GM na verdade nunca foi um ponto forte a questão da economia de combustível, mas eram os carros que a gente tinha acesso na época. Os Volks também, os Volks nunca foram tão econômicos, principalmente os AP, né? AP são motores excelentes para ser preparado, tem questão de, enfim, N coisas que a gente pode citar de positivo no motor AP, mas o consumo de combustível nunca foi o forte também. Então, assim, dos hatches, dos carros de entrada, porque esse é um carro de entrada da época, inclusive esse é um ponto que depois a gente vai citar nos pontos que eu não gosto, né? A galera desvirtuou um pouco isso, mas enfim, os pontos que eu gosto desse carro é a questão da economia de combustível. E creio que isso tenha sido um diferencial na época. Não lembro muito bem, porque eu não tinha idade suficiente para fazer essas análises, né? Eu tinha, na época desse carro eu ainda era um adolescente, né? Então, quando esse carro lançou, eu não tinha essa percepção. Mas eu acho que deve ter sido um ponto bem positivo. Não sei se a Renault explorou isso muito bem. Tanto que na época os carros franceses não tinham uma visibilidade tão boa, né? Hoje passaram a ter um pouco mais. Mas então a questão da economia de combustível é o segundo ponto positivo desse carro. O terceiro ponto positivo desse carro é o desempenho. Mas eu não vou dizer que é um desempenho excelente, é um desempenho fora da curva. Eu considero um desempenho honesto. Então, assim, voltando a dizer, para a época que esse carro foi lançado, ou para a época desse modelo em específico, 2004, um carro 1.6, um cabeçote 16 válvulas, que já é um pouco diferente, né? Você tem um cabeçote 16 válvulas naquela época, gerando 110 cavalos, é muito bom. Você tinha na época, por exemplo, os 1.8 GM gerando 110, 112, dependendo até 114, não lembro se já tinha lançado os Flex, mas os GM 1.8 geravam em torno dos mesmos 110 cavalos. Então, assim, você vê que é um motor eficiente, é um motor que tem bobina individual, então você vê que ele se posicionava no mercado de uma forma muito boa. Você tem um carro de 110 cavalos no 1.6, ainda mais levando em consideração o ponto que eu disse que é um carro leve, um carro versátil. Então você tem 110 cavalos e acho que creio que 16 de torque, provavelmente tenha uns 16 de torque num carro leve. Então você tem uma versatilidade legal, tanto que mesmo esse carro com ar ligado, ele vai muito bem, principalmente em estrada. Na cidade, como esse carro tem comando e ele traz toda a faixa de giro lá para cima, ele sofre um pouco com ar ligado por conta que ele é meio morto em baixa rotação, mas não pelo motor em si ser ruim, mas é porque a gente fez uma modificação nele, o qual ele não
não foi projetado da forma que está hoje para andar em baixa rotação. Mas andando em estrada, pelo menos aqui como eu estou andando, se eu ligar o ar eu consigo andar numa boa, até com pessoa do lado, bagagem, etc. Não é um carro que sofre para andar nas velocidades normais aí de via 80, 90, pegar subida de serra. É um carro que vai muito bem. Então esse é um outro ponto positivo, que é a questão do desempenho honesto. Lembrando, Clio ele tem um desempenho honesto, não desvirtuem isso, por favor. É apenas honesto, não é nada exacerbado, não é nada demais, é um desempenho honesto. O quarto ponto que eu acho muito interessante nesse carro e que desperta um pouco de polêmica é a questão da mecânica ser uma mecânica confiável. O que é a mecânica confiável? Você tem um carro que você consegue usar bastante, fazendo somente as manutenções preventivas. E como que a gente descobre isso? Principalmente em uso severo. Uso severo, às vezes você pode considerar sair do ponto A ao ponto B sem o carro esquentar tanto, então isso é um uso severo. Ou usar em altas rotações, que é o que a gente faz em autódromo. E esse carro, mesmo ele tendo uma preparação, que é o exemplo que eu estou usando, né? Então imagina o seguinte, o carro que ele é preparado, ele tem menos durabilidade, ele tem mais chance de quebrar, ele tem mais chance de dar qualquer coisa de errado, porque você está trazendo a curva de limite dele, vamos dizer assim, né, de confiabilidade, está trazendo para baixo, está trazendo para o limite de quebra, vamos dizer assim. Então esse carro, mesmo ele tendo essa preparação, com o antigo dono, ele andou em torno de uns 15 track days. Comigo ele andou em um hot lap da primeira vez que eu tive ele, e depois ainda andei em 3 vezes em Interlagos, agora depois a gente ter comprado ele de novo. E Interlagos, pra quem conhece, pra quem vê um pouco dos vídeos e tal, é assim, é o limite do limite do uso severo, vamos dizer assim. Você tá sempre em alta rotação, é um autódromo de muita alta velocidade, obviamente, alta velocidade dentro das possibilidades, né, mas vocês entenderam. É um autódromo que não é travado, você não trabalha em baixo giro em nenhum momento. É sempre 100% do tempo, eu diria 90% com o giro alto. Então, realmente é um carro que aguenta bem. Não vou dizer que esse carro nunca vai quebrar ou nunca vai dar nenhum problema ou qualquer coisa assim. Até porque, como eu falei, ele tem a durabilidade dele reduzida. Então, da forma que ele está se comportando hoje, vamos dizer assim, com a preparação que ele tem uma durabilidade menor. E mesmo assim ele está durando tanto, sem dar nenhum problema. Você vê que a gente foi fazer a revisão na Made, e a revisão, assim, só itens básicos. O único problema, vamos dizer assim, que deu foi o coxim, que é um item, é um defeito crônico, né, do câmbio desse carro, que é o coxim. Inclusive a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas assim, coisa leve, nada demais. Nunca teve algum problema, falar, puta, estourou tal coisa, ou andou no track day e o carro esquentou, ou andou não sei o que e tá baixando óleo. Pode ser um ponto fora da curva por esse carro ter sido bem cuidado, mecanicamente pelo menos. Pode ter sido, mas assim, eu acho que mesmo ele tendo sido bem cuidado, se ele não tivesse uma mecânica confiável, em, sei lá, 5, 10 track days, ele já teria dado alguma merda, teria explodido alguma coisa, teria quebrado, e mesmo assim se manteve do jeito que tá, e espero que continue assim. Se um dia der algum defeito, vai ser por desgaste natural de alguma peça, não vai ser nada que você fala, porra, esse carro não tem um motor bom, ou ele tem um motor frágil, você coloca na pista, dá 3 voltas, esquenta, você coloca tal lugar, o radiador não aguenta, o radiador foi subprojetado para o carro, ou tal coisa não funciona legal, ou você faz curva com metade do tanque e o carro dá falta de combustível. Ele não tem nenhum erro de projeto nesse sentido, então é um ponto muito positivo do carro, que inclusive isso vem mudando, né, a cabeça de muitas pessoas, que é aquela ideia que carro francês não é confiável. Pode ser que não seja, eu acho difícil de falar assim, todos os carros franceses, nenhum deles são confiáveis. O que eu acho, na minha opinião, é que os carros aí até meados de 2012, 2013, que as marcas francesas começaram a reformular os carros, até aí os carros eles precisavam, né, eles necessitavam de uma manutenção mais delicada, precisavam de uma atenção a mais dos donos, mas não que eles fossem ruins. É a mesma coisa a gente falar tipo de maré, por exemplo. Maré não tem
isso, eu não tô sendo hipócrita, eu não vou ser hipócrita de falar que não é. A gente sabe que tiver muito carro francês aí derrubado na rua e tal, todo batido, todo fudido, e isso não depende do carro, se o carro é bom ou se não é, isso depende do dono, e isso reflete no que o dono, como que o dono cuida da mecânica também. Então assim, é impossível você ter um carro que precisa de maior atenção, de revisões, etc, e não fazer e não quebrar. Só que o que eu acho que esse carro, o Clio, se destaca nessa gama de carros franceses, né, Peugeot, Citroën, Renault da época ali até 2010, era que o Clio era um carro, ainda, né, um carro que aguenta mais desaforo que os outros. Então assim, eu particularmente nunca vi não, né, mas assim, diria que vi poucos Clio fumando ou quebrado, alguma coisa assim. Então aparentemente esse motor K4M, né, é uma mecânica que aguenta um pouco mais de surra, né, vamos dizer assim. Então esse é um ponto positivo do Clio. Inclusive na época não era um carro que tinha muita atenção em relação à confiabilidade, né? Nunca teve, é o que eu falei, tá mudando agora. Na época a confiabilidade era Volkswagen, né? Você viu um Gol G3 na rua, nossa senhora, com exceção dos 16 válvulas, que a galera tinha um medo, né? Absurdo, mas assim, você via um Gol G3 AP, pronto, acabou. Então é aquilo, é a confiabilidade, Volkswagen é o melhor e tal. Mas tinham opções muito boas, e quem soube enxergar isso na época comprou um carro muito bom, que é esse aqui, por exemplo. Um carro honesto, voltamos a dizer, é um carro honesto e é um carro popular, um carro de entrada. Nunca vai ser um hot hatch, um carro esportivo ou qualquer coisa assim, mas isso é outro, a gente vai abordar isso em outro vídeo. E o quinto e último ponto, que eu julgo muito bacana, que envolve todos os outros 4 pontos que eu citei para vocês, é o potencial que o carro tem para upgrades. Então, para quem está querendo um carro para iniciar na questão dos track days, para iniciar em hot laps, para iniciar em eventos automotivos, começar a andar, começar a descobrir o carro, você tem um carro com um preço relativamente baixo. Até então, né, tá mudando um pouco isso, mas enfim, para ser um carro barato, com custo-benefício bom, né? Você tem um custo de manutenção barato, e você tem peças hoje acessíveis no mercado para fazer modificações nesse carro. Então, suspensão, pelo fato de ser um carro com trecho curto, se você faz uma suspensão legal e tal, o carro já fica travadinho, você tem um carro legal de guiar. Upgrade de freio, esse carro em específico, que é a versão Dynamic 1.6, ele vem com um disco de 259mm, que eu já acho que é grande para um carro hatch, né? O carro hatch da época geralmente tinha menores dimensões de disco, né? Então eu coloquei freio, disco frisado, aí você coloca uma pastilha Tech Pads, você coloca um fluido RBF, que foi o que a gente fez, e coloca um Aerokeep. Cara, para a potência que o carro tá hoje, sobra freio, assim. Se eu não tivesse o pneu que eu tenho hoje, que são pneus que a galera chama de semi-slick, mas na verdade não são, os Goodride Sport RS, se eu não tivesse esses pneus, o freio sobraria demais, assim, qualquer triscada no freio já travaria os pneus. Então, para um uso de pneu de rua, que a maioria da galera usa, eu acho que não tem necessidade mais do que isso. Na verdade, nem com um pneu semi-slick ou slick tem mais necessidade de freio do que isso. Só se você turbinar o carro, que você vai, ao invés de gerar 20, 30 cavalos a mais do que o original, que é o que basicamente isso aqui tem, você gerar 100 cavalos, 150 cavalos a mais, obviamente vamos ter que colocar um freio Scenic, um freio maior e tal, não sei o que. Mas nas condições desse carro e de um carro original que não precisa de tanto freio, né, como esse aqui precisaria, não vejo por que ter um upgrade de freio muito maior. Então assim, dentro das possibilidades, dentro dos preços que estão inflacionados hoje e tal, onde tudo você pega um carro e você fala, pô, vou fazer tal coisa, você tem que gastar 10 mil, 15 mil, 20 mil para chegar num resultado legal, esse é um carro que você consegue gastar menos que isso, bem menos que isso, né, e ter um resultado legal, que é o que a gente está tendo aqui no canal com esse carro hoje. Então, potencial de upgrade é o quinto ponto positivo que eu acho do Clio. Então, se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente você
gosta de carro preparado, ou tem curiosidade sobre carro preparado, ou você quer ingressar em eventos automotivos, seja Track Day, Hot Lap, etc. E você tem alguma certa curiosidade e encontrou um vídeo falando sobre Clio, então saiba que, juntando esses 4 pontos, o quinto, que seria a união de todos eles, é que é um carro muito bom para upgrades e é um carro que está ganhando uma notoriedade legal nesses eventos por conta dessa confiabilidade como um todo, desse potencial de upgrades e por desempenho e tudo mais, enfim, todos esses pontos que a gente citou aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo, que eu vou falar sobre os pontos negativos, os pontos que eu não gosto desse carro, para você também não achar que é mil maravilhas, que tem gente achando, né, que carro popular hoje é mil maravilhas e que nem custa 50, 60, 100 mil um carro de 20 anos de uso, e na verdade não são. Carros populares da década de 2000 são muito inferiores aos carros populares de hoje. Tudo bem, os carros populares de hoje estão muito mais caros e tal, mas se você entra num Onix, por exemplo, que eu citei, um Onix 0 km, e entra nesse carro aqui, esse carro aqui parece uma carroça, me desculpa falar. E a galera ou não tá reconhecendo isso, ou tá querendo esconder isso. E na verdade a gente tá aqui para falar a realidade, para mostrar a realidade. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os 5 pontos que eu não gosto nesse carro, que devem ser considerados se você quer comprar um Clio, se você tem curiosidade de ter um Clio, de andar, enfim. Saiba que esses próximos 5 pontos aí vão ser um negócio que talvez abra seus olhos para você falar, pô, realmente esses preços que a galera tá praticando aí, talvez não seja o ideal, né? Não seja o valor justo pro carro, porque esses carros estão subindo um valor absurdamente. Não, óbvio, o mercado como um todo, mas não deveria. Certos carros não tem o porquê subir. E esse é um carro que eu não vejo o porquê subir preço. Então é isso. Se você já se inscreveu aí no canal, o próximo vídeo já vai aparecer para você quando for lançado. Então fiquem ligados, segue a gente no Instagram também, que a gente posta muito spoiler, muitas coisas que saem no canal, saem muito antes lá no Instagram. Então segue o Instagram também. Então, se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. O 50 é nóis. Fui!